Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço para os nossos inscritos aqui no nosso canal Palavra da Salvação, a Ana Santos, a Kessia, a Valdeci de Souza, o João Batista, meu irmão Toninho, lá de Imperatriz, que deseja as melhoras para a minha gripe aqui, já estamos bem melhor. O meu Félix, o meu irmão Félix Ribeiro, meu irmão Pascoal e meu irmão Bernardo Correia, que também deseja melhora, que minha saúde seja restaurada. Muito obrigado, meus irmãos. Já estou melhor, né? Ainda estou assim meio fanho ainda, mas estamos melhorando, pela graça de Deus. E hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, e eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que os fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois estavam com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, nos traz essa realidade do céu e do inferno. Aqueles que serão eleitos para o reino de Deus e aqueles que serão jogados no fogo do inferno. Isso aqui nos traz uma grande revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que para os homens, como Jesus mesmo disse, a salvação é impossível, mas através das nossas obras, como Jesus nos mostra hoje, as obras de amor, as obras de caridade, para aqueles que menos têm, aqueles que precisam, os abandonados, os excluídos, esquecidos, essas obras nos garantem a nossa salvação. Para muitos que vivem uma fé distorcida, vão dizer que a salvação só se dá pela fé.
Mas, como Jesus nos mostra claramente no Evangelho de hoje, a salvação se dá através das obras. É isso que Jesus nos mostra hoje. Quando o Rei vier em sua glória, quando Jesus vier nos julgar, é pelas nossas obras de amor, de caridade com os nossos irmãos que nós seremos julgados. São Tiago nos deixa também bem claro na sua carta, no capítulo 2, versículo 14, que vai dizer que a fé sem obras, de quem aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa é a palavra de Deus. É isso que Jesus nos mostra hoje. Somente pela fé, se nós só tivermos a fé sem as obras, como nos diz Santiago na sua carta, capítulo 2, versículo 14 e seguintes, essa fé é morta. De que me adianta isso? Se eu vivo na fé, eu amo a Deus, vivo a Deus, cumpro tudo ali, mas esqueço o mandamento do amor ao próximo. Eu me recordo muito bem, um dia que eu estava no mosteiro de São Bento, em São Paulo, e o evangelho do dia, daquela liturgia, era o bom samaritano, daquele homem jogado à margem da estrada, que tinha sido assaltado. E ali, naquela missa, naquele mosteiro, tinha um homem que, quando terminou a Santa Missa, e o padre fez uma belíssima homilia, mas quando terminou aquela Santa Missa, um homem, e é uma coincidência que Deus vai colocando as coisas assim, que aquele homem sentou no mesmo banco meu, era um mendigo. Ele não cheirava bem. E as pessoas que estavam próximas ali daquele homem foram saindo de perto dele. E eu fiquei do lado daquele homem, a missa toda. Aquele homem não cheirava bem. Mas eu entendi o que Jesus queria me colocar. Para amar aquele irmão que estava naquela situação, muitas vezes de álcool, de drogas. Mas quando terminou a missa, aquele homem foi lá na frente e pediu uma ajuda, porque ele estava ali morando em São Paulo nas ruas, mas ele tinha conseguido umas passagens para ir para Rondônia. E estava ali pedindo dinheiro para se alimentar na estrada, porque eram 3 dias de viagem de ônibus. E ele queria ali um dinheiro que as pessoas ajudassem aquele homem, ajudassem ele a ter o dinheiro do alimento para ele não ficar com fome na estrada. E ali, uma a uma daquelas pessoas que estavam ali na Santa Missa, aquelas pessoas foram embora. E eu fui lá levar minha contribuição para ele, minha ajuda a ele. Pouca, mas era o que eu podia ajudar naquele momento. E ele simplesmente falou para mim, meu irmão, eles não entenderam nada do evangelho de hoje. E verdadeiramente não entenderam, porque os seus corações duros não enxergaram o amor ao próximo, não olharam, tiveram os seus olhos atentos na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não penetrou o seu coração, para se eles terem compaixão daquele homem que está, como Jesus nos diz no evangelho de hoje, estava com fome e não tinham o que comer, e deram de comer.
E Deus se representa nessas pessoas mais pobres, mais humildes. Veja na conversão de São Paulo, quando Saulo estava indo para Damasco. Saulo perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas quando Jesus aparece para Saulo, Saulo vai dizer, Jesus vai dizer para Saulo, e Jesus já tinha ascendido os céus. Jesus vai dizer para Saulo, 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 por que me persegues? Mas Saulo não perseguia Jesus, porque Jesus já tinha ascendido aos céus. Saulo perseguia os primeiros cristãos. Jesus se coloca na pessoa menos favorecida. E é esse olhar, meus irmãos, que nós precisamos ter, de termos a nossa fé, confiar em Deus, acreditar em Deus, mas como nos diz São Tiago, uma fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse é o canal da salvação. Esse é o caminho para a vida eterna, como Jesus vai dizer, enquanto os justos irão para a vida eterna. Que nós tenhamos sempre esse olhar amável e carinhoso, longe de ideologias, porque muitas pessoas usam a ideologia que é para favorecer o pobre, que o pobre não sei o quê, mas o pobre só é massa de manobra. Veja os palácios, os luxos que essas pessoas têm e que não estão nem aí para os pobres. Roubam os pobres, escravizam os pobres. Não, o olhar nosso tem que ser um olhar da alma, um olhar do coração, um olhar carinhoso, um olhar um olhar piedoso, como Jesus sempre coloca, quando ele se coloca, os evangelistas usam sempre essa palavra, que Jesus teve compaixão. Paixão por aquele que sofre, a paixão por aquele que precisa. E é esse olhar que nós devemos ter por essas pessoas que padecem e sofrem, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para todos, uma boa semana, que Deus os abençoe.